Boa tarde, turma, tudo bem? Então, agora a nossa aula será lá na página 22, sobre adjetivos pátrios. Releia estes trechos. Publicação de A Volta ao Mundo em 80 Dias, inicialmente como um folhetim no jornal parisiense Le Temps. Próximo. Tradução por Mariano Cirilo de Carvalho para o português de Viagem ao Centro da Terra, pela editora lisboeta David Corazzi. Próximo, romance brasileiro, o Ateneu de Raul Pompeia inclui uma cena em que Júlio Verne é lido na biblioteca da escola. Item A, que palavras caracterizam no primeiro trecho o jornal, no segundo, a editora e no terceiro, o romance. No primeiro, as palavras parisiense, no segundo, lisboeta e no terceiro, brasileiro, certo? Por quê? Porque está dizendo, o jornal é parisiense, no segundo está falando que a editora é a lisboeta e o romance está dizendo no terceiro que é brasileiro, certo? Item B. Complete os quadros considerando os pares de palavras. Tem o primeiro par, que é o par 1, é jornal parisiense. O substantivo é o quê? Jornal. E o adjetivo é o parisiense. Está dizendo de onde é o jornal, está complementando. Aqui no par 2, a editora lisboeta, você vai colocar quem é o substantivo? É editora ou é lisboeta? E adjetivo? Você vai colocar se é Lisboa ou lisboeta ou editora. E no par 3 tem romance brasileiro. Aí você vai colocar se é quem é o substantivo, quem é o adjetivo, tá? Essas palavras derivam de nomes de lugares. Quais são? Parisiense vem de qual país? Paris. Lisboeta vem de Lisboa. E brasileiro vem de Brasil. Então, são esses três lugares: Paris, Lisboa e Brasil. Os adjetivos pátrios são o quê? São palavras que indicam a origem ou a nacionalidade das pessoas, objetos, animais, etc. Por exemplo, nós nascemos aqui no Brasil. Então, nós somos considerados o quê? Brasileiros, certo? Moramos na cidade de Itarema. Então, somos considerados o quê? Itaremenses, certo? Aqui você vai escrever o adjetivo pátrio correspondente a cada um dos países. Portugal, o adjetivo pátrio vai ser português. China, vai ser o quê? Chinês. França, francês. E assim por diante, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar pesquisando aí na internet, que vocês vão encontrar aí os adjetivos pátrios de cada um desse país. Aqui você vai escrever a forma feminina dos adjetivos pátrios. Português, passando para o feminino, fica portuguesa. Tira aí o acento e acrescenta aí o A, fica portuguesa. Francês, faz a mesma coisa. Tira o acento e acrescenta o A, fica francesa. Polonês, do mesmo jeito. Brasileiro, troca o O pelo A e fica brasileira. Norueguês fica norueguesa, certo? E assim por diante. Já lá na página 24, nós vamos falar agora sobre a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Que fala um pouco da história de cada pessoa. Onde nasceu, em que ano começou a andar, em que ano começou a falar, em que ano começou a estudar, em que ano comeu a primeira papinha, né, com qual idade. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a linha do tempo. Você leu a linha do tempo de Juliano Verne e conheceu os acontecimentos mais marcantes de sua vida e de sua carreira como escritor. Agora é hora de produzir uma linha do tempo com os fatos mais importantes da sua vida até o momento. Aí você vai ter a ajuda dos familiares para responder o que está sendo pedido aí e depois vai elaborar a sua linha do tempo com os destaques do quadro do material de apoio para a indicação.
certo? Dos anos e dos acontecimentos. Depois você vai montar lá na página 25 a sua linha do tempo e dá para concluir até a terceira questão da página 26, certo? Essa parte aqui da apresentação a gente vai deixar para depois, tá bom? Porque deveria ser em sala. Agora vamos iniciar o capítulo 11, tá? A ciência do futuro. Você já imaginou como será o futuro? Que tecnologias serão desenvolvidas? Quais serão os avanços científicos? Neste capítulo você poderá imaginar o futuro. Vamos lá? Aqui nós temos o que? Lá na página 28. Temos aí uma criança, não é? Com algo na mão. Temos aí robôs, automóveis, foguetes, né? Aí, em sua opinião, a tecnologia trará somente mudanças positivas? E aí, o que é que você acha? Sim ou não? Ela pode também trazer, né, pontos negativos. Vai depender da forma de como o ser humano utiliza. É que nem o celular. Se a gente utilizar de maneira correta para estudar, para pesquisar, para fazer coisas boas, é um ponto positivo. Mas se a gente utilizar de maneira errada, fazendo mal às pessoas, né? Xingando, colocando coisas que não devemos nas redes sociais, isso é um ponto negativo. Lá nesse quadro, você já teve alguma ideia mirabolante de como tornar um objeto que existe na atualidade melhor ainda e mais eficiente? Pense um pouco e desenhe aí no quadro da página 28 um objeto do futuro. Lembre-se de dar um nome a ele e indicar a sua atualidade, a sua utilidade, para que ele serve. E lá na página 29 nós vamos falar sobre manual. Um cientista desenvolve e sistematiza conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa, observação e experimento. Existem muitos personagens cientistas. Você conhece algum? Leia alguns trechos do Manual do Cientista do Franjinha, da Turma da Mônica. Oi, leitor! Não é nada fácil ser o cientista da turma. Tem sempre alguém pedindo para eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona alguma coisa. Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Agora, que tal descobrir o cientista que existe em você? Assina Franjinha. Aí tem o ABC das invenções. Vocês vão ler cada um, né? Tem aí de acordo com a ordem alfabética. Com A, com C, com F. Aí vocês vão ler. Depois tem teste os seus reflexos para a gente poder passar para a atividade. As páginas que você leu indicam que o manual está dividido em partes marcantes por diferentes títulos? Sim. Está organizado em apenas uma parte? Não. Traz definições científicas? Sim. Conta a história de como Franjinha se tornou cientista? Não. E propõe experimentos? Sim. Então tem 3 opções aí corretas. Terceira questão. Inicialmente, Franjinha apresenta ao leitor uma justificativa para a criação de seu manual. Que justificativa é essa? Franjinha criou um manual. Ele criou um manual para divulgar suas melhores experiências e contar um pouco sobre o mundo da ciência. Lá na quarta questão, página 35. Que gênero é usado para apresentar essa justificativa ao leitor? É uma notícia? Não. É uma fábula? Não. É uma carta? Sim, é uma carta, certo? Ele utilizou o gênero textual carta para falar sobre o manual. Justifique sua resposta. Por que é uma carta? Porque ele faz o quê? Ele inicia com a saudação ao leitor, com o uso de vocativo, o corpo da carta e a assinatura do Franjinha, certo? Que são as mesmas características da carta. Quinta questão. Que informações são encontradas na seção ABC das invenções do Manual do Franjinha? São o quê? Termos científicos e suas definições. Sexta. Qual é o gênero textual das explicações presentes em ABC das invenções? São os verbetes.
né? O que são os verbetes? São aqui as palavras e acompanhado de quê? Do significado que cada uma significa. Então, a sexta questão é verbete. Sétima, as palavras dessa seção seguem alguma ordem? Sim, qual é a ordem? Ordem alfabética, que a tia falou no início aqui do capítulo. Releia o título dessa seção do manual, ABC das invenções. O que as letras ABC indicam? Indicam o quê? A ordem alfabética, remetendo ao dicionário. E o que significa das invenções? O que significa das invenções? ABC das invenções. Significa o quê? Que as palavras apresentadas são referentes a algum assunto específico, que são as invenções de franjinha. 9. A seção teste seus reflexos. Você vai marcar aí o que corresponde. Explica como acontece os reflexos do corpo? Sim. Conta como o reflexo foi descoberto? Não. Propõe experimentos e ensina a realizá-los? Sim. Propõe um jogo e ensina a realizá-lo? Não. Então, só há apenas aí duas opções, certo? Correta. O manual é um gênero formado por textos com funções variadas. Expor informações e dar instruções sobre um dispositivo, orientar para procedimento de trabalho ou auxiliar o leitor nas soluções de problema. Por exemplo, vem aí um móvel na sua casa para ser montado. Ele vem com todo o manual de instrução, porque se você montar uma peça no lugar errado, o seu móvel não vai ficar corretamente, né? Não vai ficar adequado para se utilizar, certo? Então, até aqui a nossa aula de hoje. E assistam um vídeo completo, a tia está explicando todas as questões. Se for possível, assistam novamente para ajudar vocês na hora da resolução da atividade, ok? Um beijão e tchau, tchau!